E nós vamos iniciar hoje eu creio que vai ser apenas a introdução dessa ministração, onde nós vamos trabalhar o tema reconstrução. Reconstrução ou reedificação. E nós vamos estar durante alguns domingos aqui meditando no livro de Neemias, refletindo o que essa palavra pode falar aos nossos corações nesse momento, que podemos aprender com ela para esse tempo que nós estamos vivendo, amém? Neemias capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: essa é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de Quisleu, do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Anani, um de meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a eles sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias a tristeza me dominou e fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Você coloca depois só um pouquinho de retorno para mim, no microfone aqui, Felipe. Neemias 2, do 1 ao 10, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, fui levar a bebida ao rei, como de costume. Eu nunca tinha ficado constrangido na presença do rei. Por isso ele me perguntou: você parece abatido, não está doente ou deprimido? Está? A pergunta me deixou ainda mais perturbado. Em outras traduções você vai achar: a pergunta me deixou com medo. Ele ficou ali com medo naquela hora, por causa da pergunta do rei. Logo mais você vai saber por quê. E então respondi: viva o rei! Como eu não estaria abatido se a cidade na qual todos os meus familiares estão sepultados está em ruínas, só restam cinzas dos seus portões? O rei perguntou: o que você deseja? Orando ao Deus dos céus, fiz o meu pedido. Sabe aquela hora que você está orando só em pensamento, em que você está fazendo alguma coisa e está orando? Parece que foi isso que Neemias fez aqui, orando ao Deus do céu, clamando a Ele. Ele começa a fazer o pedido ao rei. Se o rei está contente comigo e acha que sou um bom funcionário, dá-me permissão para ir ajudar até a cidade na qual meus antepassados estão sepultados, para que eu possa reconstruí-la. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, disse: quanto tempo você precisa para realizar esse trabalho e quando estará de volta? Eu disse a data e o rei concordou com a minha ida. Depois eu disse: se o rei concordar, escreva cartas aos governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que o rei dê também ordens a Asaf, o encarregado dos bosques do rei, para me fornecer madeira para as vigas do complexo do templo, para os muros da cidade e para a casa em que vou me alojar. A mão generosa de Deus estava comigo, e o rei me concedeu as cartas. Quando me encontrei com os governadores do outro lado do rio Eufrates, mostrei a eles as cartas do rei. O rei providenciou até mesmo uma escolta de cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, souberam disso, ficaram furiosos. Eles não se conformavam em ver alguém defender os interesses do povo de Israel. Amém? E nós vamos iniciar hoje eu creio que vai ser apenas a introdução dessa ministração, onde nós vamos trabalhar o tema reconstrução. Reconstrução ou reedificação. E nós vamos estar durante alguns domingos aqui meditando no livro de Neemias, refletindo o que essa palavra pode falar aos nossos corações nesse momento, que podemos aprender com ela
para esse tempo que nós estamos vivendo, amém? Eu não sei se você já fez alguma reconstrução, se você já fez alguma manutenção na sua casa, se você já teve que construir alguma coisa, mas dá trabalho, não é verdade? Eu comecei a construir uma casa um pouco antes de nos casarmos, e depois que eu tinha 4 ou 5 anos de casado, mais ou menos, a gente perdeu a nossa primeira casa, tivemos que começar a construir uma nova casa. Compramos um terreno e tivemos que começar tudo de novo. A gente sabe o trabalho que isso dá. Agora eu fico imaginando o que é reconstruir uma cidade inteira, reconstruir toda uma cidade. Imagina se a cidade, vou nem colocar cidade, porque ainda assim você não vai conseguir imaginar, né? Mas imagina o bairro de Nova Campinas inteirinho, se tivesse tudo destruído e precisasse ser reconstruído todo o bairro. Imagina o trabalho, né? Que não daria isso. E Neemias, ele se viu exatamente agora nessa situação, nessa realidade. Abaixa um pouquinho só o fundo para mim, por favor. Neemias estava exilado, ele tinha sido levado para outro povo, para outra cidade, outro país. Isso aconteceu porque o povo de Israel tinha, durante vários anos, abandonado o Senhor e começaram a fazer aquilo que desagradava a Deus. O Senhor permitiu que eles fossem invadidos, que as cidades fossem destruídas e que o povo fosse levado escravo, cativo, para esse lugar distante, esse outro país, a Síria. E o interessante aqui é que os reis e imperadores daquele tempo, quando eles dominavam o povo, para impedir que esse povo pudesse se reerguer, que esse povo pudesse novamente voltar a ter força e quem sabe até se rebelar contra ele e criar um exército, etc. O que eles faziam? Eles pegavam todas as pessoas influentes daquele país e levavam escravos para ficar perto deles. Então eles matavam muitas pessoas, mas as pessoas que restavam, eles separavam todas as pessoas de influência, pessoas que tinham algum tipo de poder, de influência política, que eram nobres, parentes do rei, coisas assim. Pegavam todas essas pessoas, levavam escravos para ficar lá, próximo ao imperador que os dominou, e impedindo que aquele povo que estava, o povo que restou naquele lugar, pudesse se reerguer novamente. E deixavam naquele lugar somente os pobres, os miseráveis, as pessoas que não tinham estudo, aquelas pessoas que não tinham muita condição de se reerguer sozinhas, pessoas que não eram líderes, não tinham a capacidade de tomar uma atitude, uma reação. E assim foi. E agora, nesse momento, Neemias está trabalhando no palácio do rei, está ali como copeiro, vamos dizer assim, né, do rei. O irmão dele foi visitar o povo de Judá e Jerusalém e volta com as notícias. Naquela época não era como hoje, né, que a gente tem notícias instantâneas. Quando qualquer coisa acontece no mundo, em qualquer lugar, em qualquer situação, você tem notícia instantânea, né? Você sabe exatamente o que está acontecendo do outro lado do mundo, só você abrindo a internet ou você ligando a sua TV. Mas naquela época não era assim, né? Para se ter notícias do que acontecia longe, era difícil. As notícias não chegavam facilmente. E eu fico imaginando ele esperando meses ali, ter notícias do que estava acontecendo com o restante do povo que ficou na sua cidade. Talvez alguns conhecidos, talvez alguns parentes. E ele ansioso ali, o irmão dele deve ter levado meses para ir, depois meses para voltar, e ele estava ali ansioso, esperando uma boa notícia, esperando uma notícia agradável. Mas quando ele recebe o seu irmão, a notícia que ele recebe é desoladora, é triste, e ele fica angustiado. E ele recebe a notícia que as pessoas que estavam ali na província de Judá, no caso ali, elas estavam em uma situação de muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuavam em ruínas, os portões, só havia cinzas dos portões. O templo de Deus continuava destruído e as pessoas estavam ali sofrendo na miséria. Ele começa a chorar.
ele começa a chorar, aquela dor toma conta do coração dele, ele fica alguns dias sem comer. Você lê aí o texto, versículo 4, a tristeza me dominou durante vários dias, fiquei sem comer nada, orando a Deus. E ele ficou ali muito triste, sabendo de tudo que estava acontecendo. E um copeiro naquela época, ele era alguém de uma responsabilidade muito grande, de uma confiança muito grande, porque ele era responsável por comer da mesa do rei, comer a comida que ia no prato do rei. E o rei ia conferir se aquela comida era envenenada ou não. Então, imagina, né? Eles traziam, vamos dizer assim, vamos dizer que isso aqui seja o prato do rei, né? Trazia aqui o prato do rei, colocava na mesa e o copeiro ia lá e tirava a primeira garfada e comia, e o rei ficava esperando, né? Ficava vendo, vamos ver se vai acontecer alguma coisa com ele ou não, né? Vamos ver se ele vai passar mal, vamos ver se, né, se vai começar a estribuchar aí, se vai morrer. Porque muitas pessoas conspiravam contra os reis naquela época, e era fácil você colocar um veneno na comida de um rei e matar envenenado. Então eles tinham essas pessoas de confiança que se comiam da mesa dele, junto com eles, e eles ficavam esperando, aguardando. Depois que aquela pessoa comia, aí ele ia se alimentar, sabendo que era seguro para ele. E naquele momento, quando o rei olha para a cara de Neemias, e Neemias está ali diante do rei, comendo alguns pedaços ali da comida, o rei olha para ele e vê que não tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não está legal. Ele olha para a feição de Neemias está estranho. E aí ele faz aquela pergunta: você está abatido? Você está doente? Tem alguma coisa acontecendo com você? E em algumas traduções, a maioria delas vai dizer que Neemias ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque ele sabia que a vida dele estava em risco naquele momento. Se o rei, por algum motivo, pensasse assim: será que estão conspirando contra mim? Será que tem alguém aí querendo o meu mal? E Neemias está comendo essa comida envenenada, e ele sabe que vai morrer, por isso que ele está com essa cara. E aí eu vou comer depois, vou passar mal. Neemias estava correndo risco de vida naquela hora. E ele fica com medo, e agora ele precisa abrir o coração. E aquela situação fez com que ele expusesse o coração. E ele começa a dizer para o rei: ó meu rei, como é? Não, olha só a expressão que ele usa. Respondi: viva o rei. Você acha que é do nada essa expressão? Né? Essa expressão, né? É como se ele estivesse dizendo assim: ó rei, não há risco na sua vida aqui. Sua vida não está em risco, pelo contrário, que o Senhor viva, né, muitos e muitos anos, que Deus te abençoe. O que está acontecendo é que eu estou triste por causa da cidade, da minha família, a cidade dos meus pais, a cidade onde os meus antepassados estão enterrados, a cidade onde eu cresci. O templo, a casa do meu Deus, está tudo em ruínas, está tudo destruído. Como eu posso estar alegre, como eu posso estar feliz, como eu posso estar bem, sabendo de tudo isso que está acontecendo nesse momento? Ele começa a abrir o coração para o rei, e o rei pergunta para ele: o que você quer? E quando o rei pergunta o que você quer, ele, em espírito de oração, o texto vai dizer, orando, ele expressa o seu pedido ao rei. Ele diz: se o Senhor achou graça em mim, se eu sou um bom funcionário, um bom servo, o Senhor tem se agradado de mim, me permita ir até a cidade dos meus parentes, reconstruir aquela cidade, reconstruir o templo do meu Deus. Então o rei provê para ele tudo que ele precisa, para que ele possa voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir o templo do Senhor. Então começa essa história que é descrita em todo esse livro de Neemias, também descrita no livro de Esdras. Se você puder, depois na sua casa, ler esses dois livros juntos, Esdras e Neemias, você com certeza vai ser abençoado. Você vai ter aí um mês, mais ou menos, para você fazer isso, que nós vamos estar meditando nessa história. Mas então, tendo esse panorama na sua cabeça, vamos refletir então agora nas coisas que nós pensamos aqui, que podem trazer uma luz para nós hoje, e uma direção a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Eu estive pensando sobre essa questão da reconstrução, e a primeira coisa que a gente precisa se perguntar: por que existe a necessidade de uma reconstrução? E eu poderia responder da seguinte maneira:
Porque uma estrutura existia antes, e ou ela ficou velha, já não serve mais, ou ela ficou obsoleta, ou ela foi destruída pela tempestade, ou pelo vento forte, ou por outro motivo qualquer, e agora essa estrutura que existia não serve mais, está impossibilitada de ser usada, ela precisa ser restaurada, reedificada, reconstruída. E eu queria pensar, em primeiro lugar, com respeito a isso, nesse momento que nós estamos passando. Se depois algum diácono conseguir ligar essa luz aí do meio, por favor, liga para nós essa luz em cima dos irmãos. Tem irmão que está ficando com sombra. Por que precisamos de reconstrução? Porque estruturas foram abaladas, estruturas não estão servindo mais, ou foram derrubadas, ou se tornaram obsoletas, velhas, e não servem mais para serem usadas. Eu quero pensar sobre isso com você, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Se você não parou para imaginar, para pensar, para refletir sobre esse tempo que nós estamos vivendo, eu quero te ajudar nesse momento. Muitas estruturas que nós estávamos acostumados a elas, e elas nos davam base e suporte nesse momento, elas foram abaladas. Algumas estruturas foram totalmente destruídas. Podemos pensar como igreja, podemos ver que várias coisas que eram habituais para nós como igreja, que nós tínhamos hábito de fazer, eram as nossas estruturas funcionais do que era ser igreja para nós, ou foram abaladas ou foram totalmente aniquiladas. Repare na agenda dos ministérios e departamentos e se pergunte o que foi feito na nossa agenda. Simplesmente foi descartado, acabou. Se você pensar na sua estrutura familiar, quantas coisas talvez foram abaladas na sua estrutura familiar, exatamente nesse momento de pandemia, onde as coisas foram tiradas de lugar, onde muitos pais que não estavam acostumados a lidar com seus filhos 24 horas por dia, e agora não tendo mais escola para eles irem, um cursinho para eles irem, o trabalho para a pessoa ir trabalhar em casa, e agora tem que ficar o tempo todo ali convivendo com as pessoas da sua família. Isso para eles foi um rompimento de estruturas e de uma vida normal que eles tinham e que agora não tem mais. Algumas estruturas foram abaladas de famílias que perderam pessoas, que perderam um ente querido, que perderam um pai, que perderam uma mãe, que perderam um avô, que perderam um tio, que perderam um irmão, que perderam alguém importante. Agora a estrutura daquela família está abalada. E agora é preciso reedificar, é preciso reconstruir, é preciso restaurar. A estrutura, de crianças e adolescentes que estavam estudando na escola e agora estão de uma maneira tentando aí segurar as pontas, mas estudar online desse jeito que algumas escolas têm feito não é a mesma coisa. Muitas pessoas perderam o seu emprego e agora estão sem trabalhar. Estruturas foram abaladas. O vento forte passou, a tempestade passou e derrubou muita coisa. E agora é hora de a gente refletir sobre isso e pensar o que nós vamos fazer, como nós vamos reedificar, como nós vamos reconstruir, como nós podemos mudar a situação que estamos vivendo nesse momento, como podemos nos preparar para vencer esse tempo. E em segundo lugar, talvez algumas pessoas podem pensar, já que essas estruturas foram abaladas, já que as coisas mudaram por completo, já que muitas coisas que eram habituais para nós deixaram de existir, por que não continuar e prosseguir sem pensar nisso? Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Para que a gente precisa de estruturas? Para que a gente precisa de construções? Para que a gente precisa de tudo isso? E eu coloquei alguns porquês aqui que são importantes para a gente refletir nesse momento. Reedificar é importante porque as estruturas existem para nos proteger em primeiro lugar, para nos dar suporte, para nos abrigar, para estabelecer limites entre as pessoas, para nos dar base e nos impulsionar. Eu quero refletir assim, em forma de exemplo, e pensar por que você constrói uma casa. Se todos aqui em Nova Campinas tivessem o seu terreno
e em vez de você colocar um muro e construir uma casa, você simplesmente deixava o seu terreno sem muro e construía ali uma tenda. Fazia uma tenda de pano mesmo, de tecido ou de couro de animal, e ficava vivendo ali naquela tenda. Você se sentiria seguro nessa tenda aqui em Nova Campinas? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, por que a gente constrói estruturas? Por que a gente constrói casas? Por que a gente constrói edifícios? Para nos proteger, para nos abrigar, para nos dar suporte. Para isso a gente constrói estruturas. E não só estruturas físicas, para estabelecer limites. Quando você constrói a sua casa ali no seu terreno, você estabelece um limite, aonde começa a sua casa, termina a sua casa, onde começa a casa do seu vizinho e termina a casa do seu vizinho. E você estabelece esse limite, até onde ele pode ir, até onde você pode ir. Estruturas servem para isso, elas são necessárias. Elas servem para nos dar base e nos impulsionar. Pensa você numa criança nesse momento que mora na rua. Quem aqui já passou por algum semáforo, em algum lugar e viu crianças na rua? Você já viu? Essas crianças muitas vezes moram na rua e não tem uma base, não tem uma casa, não tem um lar, não tem um lugar para morar, não tem uma família estabelecida, estruturada. Você acha que elas têm a mesma perspectiva de futuro do que uma criança que tem uma casa, tem um quarto para ela, que tem uma família, um pai e uma mãe cuidando dela? Sim ou não? Não tem. Porque as estruturas, seja a estrutura física, seja a estrutura familiar, seja a estrutura da igreja, tudo isso existe para nos dar base, para nos dar suporte, para nos impulsionar. Uma família, uma criança que tem um pai, que tem uma mãe, e você impulsiona essa criança para frente, você faz com que ela sonhe com coisas maiores, com que ela sonhe em crescer, com que ela sonhe em ser maior, até do que os seus pais foram. Agora, uma criança que não tem pai, não tem mãe, que mora na rua sozinha, que perspectiva que ela tem? Quem está impulsionando ela? Quem está ajudando ela? Quem está alavancando ela para o futuro? Ninguém. As estruturas existem para consolidar a nossa história e a nossa identidade. Pensa comigo. Quem aqui viveu por mais de 15 anos numa casa, uma mesma casa? Levanta a mão. Quando você vai a essa casa, se você não estiver morando lá, ou se você estiver morando lá, quando você entra nessa casa e você anda por alguns pontos dela, ou até mesmo pelo quintal, isso lhe traz recordações da sua história? Sim ou não? Isso te faz relembrar de momentos que você viveu? Nós temos esse templo aqui, e esse templo está aqui há muitos anos. Quando pessoas que estão há muitos anos aqui nessa igreja, quando entram nesse templo e olham para alguns lugares específicos, isso traz a você lembranças de situações, experiências, momentos que você viveu aqui? Sim ou não? Ou seja, as estruturas, elas são importantes, porque elas nos ajudam a consolidar nossa história, nossa identidade. Quem aqui é de uma outra cidade, não é dessa cidade, nasceu e foi criado em outra cidade? Levanta a mão. Quando você visita essa cidade e vai até esse lugar, você se relembra da sua história? Sim ou não? Você relembra momentos da sua vida, da sua infância, do seu crescimento? Sim ou não? Então, lugares, por mais que a gente diga assim, a igreja não é esse templo não é a igreja, Deus não vai levar a igreja, né? Essas 4 paredes aqui não significa nada, significa, porque elas nos ajudam a consolidar a nossa história, a nossa identidade, elas nos fazem lembrar quem nós somos e aquilo que nós vivemos aqui. Quando Neemias vê tudo isso destruído e bagunçado, quando Neemias lembra da cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde a família dele viveu, onde os pais dele foram sepultados, o templo onde ele adorava, onde ele servia a Deus, e está tudo destruído, isso fere o coração dele. Ele diz assim: está errado, eu não posso deixar continuar dessa forma, eu não posso deixar que todas as estruturas da minha história, da minha identidade sejam destruídas, e eu vou ficar assim. Por mais que naquele momento ele estava bem, ele estava vivendo num lugar legal, ele estava lá no palácio real, ele tinha um bom emprego, vamos dizer assim, ele era bem tratado, ele tinha um cargo de confiança, ele podia pensar assim: deixa isso para lá, que me importa Jerusalém, que me importa o templo, não tem nada a ver com isso. Mas não foi essa a intenção do coração dele, não foi essa a atitude que ele teve. Ele começou a chorar, ele começou a orar, ele começou a pedir direção a Deus, e ele entendeu no seu coração que Deus estava motivando ele, inspirando ele, despertando ele para reconstruir e para reedificar as estruturas que foram abaladas e destruídas naquele tempo.
E nós precisamos entender isso nesse momento. Nós vamos falar aqui no próximo ponto, agora entrando agora no primeiro ponto aqui da palavra, que agora foi a introdução. Quando nós vamos reconstruir, nós precisamos definir o que pode ser reaproveitado e aquilo que tem que ser jogado fora, porque nem tudo serve para ser reutilizado na reconstrução. E é isso que nós precisamos entender nesse tempo. Veio a pandemia, veio a quarentena, veio o isolamento e bagunçou tudo. Bagunçou as nossas estruturas, seja a estrutura da igreja, do ministério, do GECEL, da sua casa, do seu dia a dia, da sua rotina, bagunçou a sua estrutura familiar, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, do seu relacionamento com alguém. E agora você precisa refletir na reconstrução que eu vou fazer, na reedificação que eu vou ter que fazer. Eu preciso decidir o que eu posso levar para frente, o que eu posso reutilizar, o que eu posso retomar e continuar fazendo como eu fazia antes, e aquilo que eu preciso jogar fora e perceber que já não serve mais e não dá para ser reutilizado. Quando nós fomos aqui retirar essas paredes aqui do templo, para colocar essas portas de blindex aqui, e ainda estamos em construção, nós quebramos essas paredes, tiramos as janelas que tinham aqui. E quando isso foi feito, algumas janelas não puderam ser utilizadas mais. Elas foram inutilizadas, não serviam mais, foram quebradas, foram destruídas quando foi retirado a parede daqui. Vidros que foram quebrados tiveram que ser colocados outros. E assim é. Toda vez que você quebra alguma coisa, você destrói alguma coisa, vai ter que recomeçar, refazer. Você vai ter que carimbar ali e ver o que eu posso utilizar aqui que ainda serve. O que está aqui que ainda tem valor para eu continuar usando, e quando eu acabar de refazer essa parede, essa porta, esse cômodo, eu posso colocar isso aqui no lugar e eu vou continuar usando isso. E aquilo que você vai dizer assim, ó, isso aqui já não serve mais, vou dar um fim nisso aqui, isso aqui é entulho, isso aqui não serve para nada. Até serve para quem quer fazer um alicerce de alguma casa e encher de entulho lá, né? Quer fazer ali os pedreiros aí me ajudam, né? Como é que é o nome? Você quer encher? Fazer um aterro, obrigado. Você quer fazer o aterro ali, até o entulho até serve, né? Mas para outras coisas não. Será que você está refletindo agora sobre a sua vida? Sobre aquilo que a gente estava fazendo até agora, a maneira como estávamos vivendo até agora, a maneira como estávamos caminhando até agora, seja na sua vida espiritual, no seu casamento, no seu relacionamento familiar, aqui na igreja, como líder, fazendo aquilo que você estava fazendo até esse momento. O que dá para você continuar fazendo e aquilo que não serve mais, a gente vai ter que parar, vai ter que dizer assim, ó, isso aqui não dá para a gente continuar, a gente precisa parar e jogar isso fora, que não serve mais. Porque agora é um novo tempo, um novo momento, e novas exigências estão sendo pedidas de nós, de cada um de nós. Em segundo lugar, quando você decide reconstruir, reedificar, você precisa ter um planejamento, você precisa ter um projeto, você precisa fazer um orçamento para trabalhar em prol dessa reconstrução. Neemias foi até o rei, e ele disse ao rei, depois que o rei disse assim, ó, o que você quer? Ele colocou o que ele queria, ele disse, ó, eu vou precisar de madeira, gostaria que o senhor me desse autorização para pegar as melhores madeiras aí do reino e levar para reconstruir a casa do meu Deus, para reconstruir os muros daquela cidade, reconstruir, né, a casa onde eu vou viver lá, durante o tempo que eu vou ficar ali. Eu preciso de cartas que autorize a passar por certos lugares até chegar lá. O rei deu a ele uma escolta, soldados, pessoas que estavam ali para protegê-lo no caminho. Aquele tempo era perigoso, não tinha, né, todas as rotas e caminhos que a gente tem hoje, com segurança, com luz elétrica, com rotas aí de polícia rodoviária de um lado para o outro, não tinha essas coisas. Os trajetos de longa distância eram perigosos, você podia ser assaltado no caminho por bandos de ladrões. E aí o rei ainda coloca lá uma comitiva de soldados para estar ali escoltando ele até a chegada em Jerusalém. Um planejamento foi preciso ser feito, um projeto. E eles tiveram que colocar no papel o que eles iam precisar. O que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, quanto a gente vai gastar para fazer.
Nós precisamos planejar nesse momento. É tempo de planejamento agora. Deus está nos dando a oportunidade de refletir sobre a nossa vida, refletir sobre aquilo que a gente estava fazendo até agora, e começar um novo projeto, um novo planejamento, e pensar o que vamos fazer daqui para frente, como vamos agir daqui para frente, como vamos ser daqui para frente, como vamos ser igreja daqui para frente, como vamos ser líderes da casa de Deus daqui para frente, como vai ser a nossa família daqui para frente, nosso casamento daqui para frente, nossa vida espiritual, nosso trabalho. Esse é o momento de refletir, de projetar, sonhar, colocar planos, escrever no papel e ver o que você vai precisar para colocar isso em prática. Em terceiro lugar, é preciso mão de obra qualificada para a reconstrução. Não dá para qualquer pessoa fazer qualquer coisa, fazer aquilo que exige um profissional habilitado, capacitado para aquela área. Muitas vezes você vai precisar procurar uma pessoa habilitada e capaz para te ajudar em um projeto, em algum planejamento que você tem. Em outros momentos você mesmo vai precisar se capacitar, se habilitar. Você vai precisar correr atrás de informação, se preparar para que você possa fazer algo que até esse momento você não estava pronto para fazer. Até esse momento você não sabia fazer, mas você vai ter que ir lá e vai ter que resolver o problema. Esse é o tempo em que nós precisamos de pessoas habilitadas, pessoas capacitadas, para fazer com excelência aquilo que elas se propõem a fazer. Você tem muitos desafios e muitas coisas nesse momento, em que você olha para você e você pode pensar assim: eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer. Mas você precisa encontrar alguém que saiba fazer e vá te ajudar. E para quem não tem dinheiro, muitas vezes a resposta é: se você não tem como pagar, você vai ter que se habilitar, você vai ter que se capacitar, você vai ter que fazer sozinho. É ou não é? Quem aqui já teve algo para fazer na sua casa, você precisava de um profissional, você não tinha dinheiro, você teve que dar os seus pulos, aprender, ir para o YouTube, colocar lá, né, tutorial, como pintar essa parede, né, tutorial, como resolver esse encanamento que está quebrado, né? Quem nunca fez isso? Né? Verdade. E você vai ter que se reinventar, você vai ter que se preparar, você vai ter que se capacitar. Neemias não era um construtor, irmãos. Neemias não era construtor, não era mestre de obras, não era engenheiro. Ele estava lá no Palácio Real, ele era um copeiro. E a partir desse momento, ele se torna um engenheiro, mestre de obras, gerente, supervisor, governador, prefeito, tudo que você possa imaginar. Ele teve que se reinventar, ele teve que se reconstruir, ele teve que aprender coisas novas, ele teve que aprender habilidades novas, ele teve que buscar pessoas que estivessem do lado dele para fazer aquilo acontecer. E esse é o tempo que nós estamos vivendo nesse momento. Talvez você nunca pensou em como você pode trabalhar pela internet, como você pode vender algo online, como você pode ganhar dinheiro online, mas esse é o momento que está exigindo de você essa mudança de paradigma, essa mudança de atitude, de pensar assim: até agora não foi assim, mas a partir de agora vai ter que ser, eu vou ter que me virar. Sim ou não? Você vai ficar parado, esperando as coisas acontecerem? Ou você vai tomar atitude e dizer: eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso descobrir coisas novas, eu preciso aprender, eu preciso me reinventar, porque eu preciso reconstruir. Não dá para ficar vendo as coisas demolidas, as coisas destruídas, as coisas, né, em ruínas. Eu vou ficar só olhando, chorando. Não, eu preciso tomar uma atitude. Neemias não ficou apenas chorando, reclamando e orando. Ele chorou, ele orou, ele se entristeceu, ele ficou sem comer. Mas depois ele se levantou e tomou uma atitude, falou assim: eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar essa situação. Com a ajuda de Deus, ele fez, ele conseguiu. E ele levou aquele povo a reconstruir toda aquela cidade. A reconstrução aqui, ela caminhou em paralelo entre a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo de Deus. Neemias voltou para aquele lugar com essas duas missões: reconstruir a cidade, reconstruir a casa de Deus, reconstruir a cidade, reconstruir o templo do Senhor. E nesse momento nós vamos precisar fazer exatamente isso. É preciso uma reconstrução, uma readaptação, uma reestruturação, revitalização, o que você quiser chamar, seja na nossa vida pessoal, particular,
como também na igreja, no ministério, na casa de Deus, na maneira como nós somos igreja, como nós queremos ser igreja. Nós vamos precisar repensar, nós vamos precisar nos capacitar, vamos precisar nos habilitar, vamos precisar pensar em coisas novas, projetar, planejar, porque precisamos reedificar. Amém, igreja? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Sim ou não? Se você está entendendo, dá um amém bem forte aí. Amém. Me ajuda a pregar, igreja. Estou quase acabando. Vai lá, me ajuda a pregar, igreja. É preciso definir a qualidade do material com que se vai reconstruir e ver se você está disposto a pagar o preço pelo material que você quer usar. Lá na palavra de Deus, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, cita que, eu não lembro agora se é Paulo, se é Pedro, eu não lembro agora, mas diz que as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo, e nós vamos descobrir o que tipo de material nós construímos, se com palha, se com madeira, se com feno, se com prata, se com bronze, se com ouro, se com pedras preciosas. Quando a nossa construção for provada pelo fogo, você vai saber que tipo de material você está construindo. Nesse momento de reconstrução que estamos vivendo, é preciso definir que tipo de material, qual é a qualidade que nós queremos nessa reconstrução. Você quer usar material de primeira? Você quer usar material de segunda? Você quer usar material de terceira? Você quer comprar aquele saco de cimento de R$28? Ou você quer comprar aquele saco de cimento de 22, 23? Você quer comprar aquele de 17, 18? Você tem que saber o que você quer na sua vida, né? O que você quer fazer? Você quer construir uma obra que perdure, uma obra resistente, uma obra que vai resistir às tempestades, às dificuldades? Ou você quer construir uma coisa meia boca que vai durar daqui a 5 anos, daqui a pouco vai cair aos pedaços? Você precisa definir que tipo de material você vai usar nessa reconstrução. E aí você precisa estar pronto, disposto a pagar o preço. Porque se você quiser construir um material de qualidade, você vai ter que pagar o preço por ele. Porque o material de qualidade custa caro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos reconstruir o templo, amém? Aí você pensa assim, vamos colocar mármore aqui no púlpito dele, tudo aqui vai ser de mármore. Aí daqui, ó, daqui do púlpito até lá atrás, tudo vai ser porcelanato. Daqui até lá porcelanato, em todo o chão aqui, porcelanato ali fora, de fora a fora. Vamos forrar tudo ali, né, com aquele negócio que é de fibra de vidro, como é que é o nome? Como é que é o nome? O pessoal sabe aí, me ajuda? Aquele negócio de tipo isopor com fibra de vidro. Vou colocar ali aquele isopor e tal, no teto, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí se você quer colocar tudo da melhor qualidade, isso é muito bom, mas vai custar caro, sim ou não? A pergunta que a gente está fazendo é o seguinte: você está disposto a pagar o preço pela qualidade que você quer nessa reconstrução? No seu casamento, você está disposto a pagar o preço pela qualidade que você quer, de casamento que você quer? Na sua vida profissional, na sua vida espiritual, você está disposto a pagar o preço? Porque a maioria de nós não está disposto a pagar o preço. Os alunos da escola, eles querem passar de ano, querem ser os melhores, mas eles não querem estudar. O profissional do trabalho, muitas vezes ele quer ganhar mais, ele quer ter uma promoção, mas ele não quer se dedicar, né, o máximo que ele pode para a empresa dele e dar lucro para a empresa dele. Ele não quer fazer o melhor para a empresa dele. O líder de Gessel, ele quer ver o Gessel dele crescer, ele quer ver o Gessel dele multiplicar, mas ele não quer se doar o necessário para o seu Gessel, ele não quer fazer aquilo que é preciso. Tem gente na igreja que quer liderar, ele quer ser líder, mas ele não quer vir para a escola de líder e pagar o preço para aprender. Tem gente que quer ver o departamento do ministério crescer, mas ele é preguiçoso como líder. Tem marido, tem esposa que quer ter um casamento abençoado, top, feliz, mas ele não quer pagar o preço de ter esse casamento, ele não quer investir no casamento dele. Ele não compra um livro de casais, ele não participa do encontro de casais, ele não participa do jantar de casais, ele não vê uma pregação sobre casamento, ele não quer investir, mas ele quer ter um casamento abençoado. Mas ele não quer pagar o preço, não quer pagar o preço. A verdade, irmãos, é que nós somos muito folgados. A verdade é essa. A gente é folgado, a gente quer o melhor, mas a gente não quer pagar o preço para ter o melhor. A gente precisa se perguntar agora, nesse momento que estamos passando: eu estou disposto a pagar o preço
para usar os melhores materiais na reconstrução que eu preciso edificar agora? Na minha vida espiritual, na maneira como eu me relaciono com Deus, eu estou disposto a pagar o preço para ter um relacionamento com Deus mais íntimo. No meu casamento, eu estou disposto a pagar o preço para ter uma vida melhor com a minha esposa, com o meu marido. Eu estou disposto a pagar o preço para ter um relacionamento mais profundo com os meus filhos. Eu estou disposto a pagar o preço para ser um líder melhor e levar o meu GCL, o meu departamento, o meu ministério a avançar. Eu estou disposto a ser um empregado melhor, um funcionário melhor, para que eu possa realmente merecer uma promoção, merecer um aumento. Você precisa pensar nisso nesse momento. Amém, gente? Amém. Você crê nisso? Amém. Você está entendendo essa palavra? Amém. Então, em quinto e último lugar, é preciso acompanhar cada etapa do processo de perto, para garantir que tudo saia como planejado e no final se obtenha o resultado esperado. Eu não sei quem aqui já teve problema com o pedreiro. Quem aqui já teve problema com o pedreiro, levanta a mão. Quem aqui já contratou o pedreiro para fazer uma coisa e no final ele não fez aquilo que você contratou? Levanta a mão. Quem aqui já contratou um pedreiro para fazer um projeto para você? E aí depois, 3, 4 dias, 5 dias depois que ele começou a fazer, aí ele já pegou outra obra. Aí uma semana ele estava na sua, uma semana ele estava na outra. Um dia ele estava na sua casa, outro dia estava na casa do vizinho. Quem já passou por isso? É complicado, eu sei o que é isso. Eu já fiz bastante obra, seja em igreja, seja na minha casa, eu já fiz. Eu sei como é que funciona. Quando você começa a reconstruir, quando você começa a retificar, você precisa estar ali, de olho, de perto, acompanhando tudo, porque senão sai de maneira diferente daquilo que você tinha planejado. É ou não é verdade? Teve uma vez que eu estava construindo a minha primeira casa lá em Baiti e eu contratei um pedreiro para colocar o piso na minha varanda. E o pedreiro desperdiçava um monte de peça de azulejo para fazer os cantos assim, os recortes do azulejo. Ele estragava uma peça inteira para fazer uns recortes pequenininhos. E depois, quando chegava às vezes no trabalho e olhar, tinha um monte de peça grande, desperdiçada, jogada fora, no canto. E ele tinha destruído aquela peça por nada. Às vezes podia ter feito 2, 3, 4 recortes naquela peça. Ele fazia um e destruía a peça inteira. Se você não acompanhar de perto, não está ali olhando, quem faz obra sabe isso, tem que ir lá todo dia na sua obra, olhar de manhã, olhar de noite, na hora que o cara começa, na hora que o cara termina, todo dia, é ou não é? Se não, sai coisa errada, é ou não é? Sai ou não sai? E depois que termina, tem que falar assim, isso aqui, tem que refazer isso aqui, isso aqui está errado, isso aqui, é assim. Se você não estiver disposto a acompanhar cada parte ali do projeto, do planejamento, vai dar ruim no final, você não vai chegar àquilo que você quer. Você não vai chegar ao objetivo esperado. Muitas vezes a gente não quer acompanhar o planejamento, a gente não quer acompanhar o processo, a gente não quer acompanhar cada etapa, a gente não quer avaliar se aquilo que a gente planejou está sendo feito da maneira que a gente esperava. Porque a gente é preguiçoso. Não é verdade? Muitas vezes a gente é preguiçoso. A gente não quer esse trabalho. Eu vou lá na obra de novo hoje. Não. Final de semana eu vou, deixa a semana passar, quando acabar a semana eu vou lá. Não, você tem que ir todo dia. Às vezes você tem que ir 2 vezes, 3 vezes no dia. Isso quando o pedreiro te liga 3, 4 vezes no dia e fala assim, tá faltando tal peça. Aí tu vai lá e compra. Meia hora depois ele te liga de novo e fala assim, agora tá faltando não sei o que também. Aí tu tem que ir na casa de material de construção de novo. Aí na terceira vez no dia, e acabou não sei o que. Aí fala assim, pelo amor de Deus, não dá pra você me dizer de uma vez que estava faltando para eu comprar de uma vez? É assim muitas vezes, obra dá trabalho. Se você não estiver disposto a realmente se esforçar, se dedicar, se empenhar, você não vai conseguir concluir esse projeto, essa obra. Você não vai concluir essa retificação, essa reconstrução. Você precisa refletir nesse momento a respeito da sua casa, a respeito do seu casamento, a respeito da sua profissão, da sua faculdade, a respeito do seu ministério na igreja, a respeito da igreja como um todo. Pensar, Senhor, o que a gente vai fazer nesse momento?
Qual é a próxima direção? Qual é o planejamento, o projeto que o Senhor vai nos dar? Como é que a gente vai fazer, Senhor? Com que recursos? O que vai ser preciso? Quais habilidades nós vamos precisar? O que a gente vai precisar aprender que a gente ainda não sabe? Quando a gente vai gastar para fazer? Quando é que a gente vai terminar? A gente vai ter que perguntar essas coisas. Vai ter que pedir direção a Deus. Dizer, Senhor, nos ajude. Porque a gente não é habilitado para isso. A gente era copeiro, agora a gente vai ter que ser construtor. Mas o Senhor vai ter que nos dar graça. Porque a gente não pode olhar as coisas destruídas, a gente não pode olhar as ruínas e ficar apenas lamentando por aquilo que se foi. Amém? Amém. Posso de pé nesse momento? Será que você está disposto a reconstruir? Você está disposto a se preparar, a se capacitar, a se habilitar, a aprender coisas novas, a planejar, a arregaçar as mangas, fazer acontecer? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a supervisionar o projeto? Você está disposto a rever o projeto se for preciso, refazer se for necessário, errar e depois tem que fazer de novo? Quem está disposto a mudar? Quem está disposto a rever o que estava fazendo? O que estava bom, o que estava ruim? A rever na estrutura aquilo que precisa ser reutilizado, aquilo que precisa ser jogado fora, deixado de lado, deixado para trás? Quem está disposto a escolher com paciência e dedicação os melhores materiais para essa reconstrução? Se você está disposto, se você quer, se o seu coração está ardendo por isso, eu quero te convidar a vir aqui ao altar e eu quero orar por você. Neemias ficou sabendo de tudo que estava acontecendo, e aquilo doeu no coração dele. Ele disse: Senhor, não pode ser assim. Senhor, não pode continuar assim. Senhor, olha a sua casa como está, Pai. Está destruída, está arruinada. Senhor, olha a cidade como está. A cidade representa as famílias, sim ou não? Uma cidade composta por famílias, e as cidades estavam em ruínas, as casas estavam destruídas. Ele pensa: Senhor, as casas estão destruídas, as famílias estão, não pode ficar assim, não pode continuar assim. Senhor, nos ajude, eu preciso fazer alguma coisa. Deus colocou aquele sentimento no coração de Neemias. O coração dele começou a arder. Ele começou a chorar e orar, chorar e orar, chorar e orar, chorar e orar, até que Deus deu a ele a oportunidade. Quando Deus deu a ele a oportunidade, ele encontrou mercê diante do rei, e o rei preparou para ele tudo que ele precisava para começar aquela reconstrução e levar ao final aquela reconstrução. Deus está nos dando uma oportunidade hoje. Deus está nos dando uma oportunidade hoje de pedir: o que é que você quer? O que é que você quer retificar? O que é que você quer reconstruir? O que é que você quer colocar no lugar? O que é que está em desordem, que está bagunçado, que está em ruínas, você precisa colocar no lugar hoje? Deus está te perguntando. Se você achar mercê diante do rei hoje, ele vai te dar a capacidade, ele vai te dar os recursos, ele vai te conduzir no planejamento, você vai concluir aquilo que ele colocou no seu coração. Venha aqui no altar nesse momento, se você quer. Se você sente que Deus está falando com você nessa hora, eu quero orar juntos nesse momento, para que Deus nos capacite, nos habilite, nos dê graça para essa reconstrução. Nós precisamos reedificar, precisamos reconstruir, precisamos que Deus nos dê sabedoria, graça, direção. Que Deus nos ajude. Nós precisamos da direção do Senhor nessa hora. Nós precisamos de habilidades que nunca tivemos. Precisamos de um planejamento que talvez nunca fomos capazes de fazer. Precisamos de perseverança, de paciência como nunca antes. Mas eu creio que Deus vai nos dar isso. Se você clamar, se você pedir, Deus vai te dar isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar.